A falar sobre a religião verdadeira. Não é? A religião verdadeira é aquela religião que ela se manifesta, que ela se mostra, não é? E nós começamos Tiago falando que a religião verdadeira é refrear a língua, certo? Traz a ideia do controle da sua língua. E Tiago vai dizer lá na frente que aquela pessoa que controla a sua língua, ele é um varão perfeito. Então começa justamente por aí. Hoje nós vamos dar um passo além e na quarta-feira a gente termina esse tópico da religião verdadeira. Então deixa eu abrir aqui a tela para que a gente possa mostrar aqui a vocês. Pronto. Ele vai abrir aí. Esse é o texto. A religião pura e sem mácula, pura sem mistura e sem mácula, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai. Veja, não é uma religião para as pessoas, diante das pessoas. A ideia não é se mostrar às pessoas, mas tudo tem a ver com Deus, que é o mais importante. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é essa palavra aí: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? O lado social. E nós colocamos aqui: o conteúdo da fé cristã é a morte expiatória de Cristo. Expiatória no sentido de substitutiva. Esse é o conteúdo da fé. E a sua ressurreição gloriosa. Tiago não está dizendo que o conteúdo da fé é refrear a língua, visitar os órfãos e guardar-se incontaminado do mundo. Veja, ele não está falando disso. Tá certo? Ele está dizendo que o conteúdo da fé é a morte expiatória de Cristo e sua ressurreição gloriosa. Agora, o cuidado dos necessitados não é o conteúdo do cristianismo, mas é a expressão do cristianismo. A religião é a prática da fé. E é justamente a fé em ação. É isso que é importante. Ele está dizendo que você tem uma religião que não se manifesta, você tem uma religião. É essa a preocupação de Tiago. Tiago está dizendo que se você tem uma religião, você professa uma religião, você se diz cristão, mas esse cristianismo não é expresso, não é manifesto, não é mostrado, então essa religião é uma religião vazia. Você é religioso, você é cristão, mas você tem uma língua suja, maligna, ferina, que destrói pessoas. Então, ele está dizendo que justamente essa sua religião é vã. Não é? Então, ele disse que a religião pura, aquela que Deus aceita, aquela que é aceitável a Deus, essa religião se manifesta, se mostra, certo? Ela é uma junção de duas coisas: a sua fé em Cristo, no sacrifício que ele fez, na sua ressurreição, de que ele está sentado à direita do Pai, mas também ela não é apenas algo inclusivo, guardado para você, mas ela se manifesta justamente no cuidado que se tem com os necessitados. Ela precisa ser praticada, colocada em ação. E aí eu coloquei: por que órfãos e viúvas? Por que Tiago se preocupa com esse grupo? Porque, vejam, eles tipificavam, ele era o tipo, a classe mais miserável da sociedade daquela época. Não havia ninguém mais pobre do que órfãos e viúvas, certo? E eles se tornaram tipos. Na verdade, Tiago não está preocupado apenas com os órfãos e as viúvas. A Bíblia tem uma visão muito maior. Está se preocupando com aqueles que se encontram desamparados nesse mundo. E aqui eu trouxe uma explicação. As viúvas não podiam ter empregos. Suas heranças, quando o esposo morria, ia para os filhos primogênitos. Hoje, quando o pai morre, por exemplo, vamos dizer que eu morra, então eu tenho Ana e tenho Luiz Mário, então fica 50 para Ana e 50 para Luiz Mário, certo?
Essa é a ideia. Naquela época não existia isso. Ia tudo para os filhos primogênitos. Não é? Era de se esperar que as viúvas fossem sustentadas pelas suas próprias famílias. Então, os judeus deixavam ela com um sustento econômico muito pouco. A menos que um membro da família estivesse disposto a cuidar delas, elas se viam reduzidas a mendigar. Então, ela ia mendigar ou se vender como escrava, certo? Ou passar fome. Essa era a situação, não apenas das viúvas, mas também a situação dos órfãos ali em Israel. Não havia questão de sindicato, não é? Não havia a questão de sindicato, não havia essa questão de INSS, de fundo rural, não é? Não existia essa história. Não existia ajuda do governo, né? Não havia ajuda do governo para isso. Os imperadores não se preocupavam com isso, certo? Então, elas realmente ou iam mendigar, ou iam se vender como escravas, ou iam passar fome. Esse é o estado, certo? Das viúvas e dos órfãos. E aí, há uma lição que a gente precisa entender quando o Tiago diz que a religião verdadeira é visitar. E essa palavra visitar aí no original não é só ir lá, mas é assistir, é no sentido de cuidar, não é? De ver como está e fazer alguma coisa. Então, a visita é uma visita só para si, não vive recuado só no seu mundo, só olhando para si. Ele sai do casulo, da caverna da omissão, ele se levanta da poltrona da indiferença, ele age, tem mãos abertas, coração dadivoso e bolso generoso. Não é dardo a verborragia, falar demais, certo? Mas a ação. Ele não ama apenas de palavra, mas de coração. Esse parágrafo aqui não é meu. Esse parágrafo aqui é do pastor Hernandes Dias Lopes. Não é? Eu achei muito importante. Ele usou palavras aí fantásticas e eu entendi que deveríamos colocar aí. Ele resume o verdadeiro religioso. O verdadeiro cristão não vive só para si. O verdadeiro cristão não vive preocupado apenas com seu umbigo. O verdadeiro cristão não fica no casulo, tá certo? O verdadeiro cristão não é aquele que fica dentro de casa ou que fica lá na igreja preocupado com os ritos, com a liturgia, mas não está nem aí para a situação desse mundo. Não, essa não é a ideia, tá certo? Aqueles cristãos da Idade Média, ainda hoje que ficam lá nos conventos, sem preocupar-se com as pessoas ao seu redor, esses cristãos não têm base na palavra de Deus para isso, certo? Ele tem que se levantar, olha aí, a poltrona da indiferença, ele age, ele tem mãos abertas, um coração dadivoso, desejoso de abençoar outras pessoas e tem um bolso generoso. Ele não é avarento, certo? Ele não é tentar ser demagógico, ele não é um político que fala, na maioria das vezes, claro, há políticos que fazem, mas há muitas vezes há políticos que falam, mas não fazem nada, certo? Então, isso é o cristianismo verdadeiro. Deixa eu andar mais um pouquinho. Por que é que a igreja tem que se preocupar com os desamparados? Olha como isso é sério. Porque nós seremos julgados com base nesse aspecto prático da religião. Poxa, pastor, eu não vou ser julgado pela minha fé. O Senhor Jesus não diz que se eu crer, eu tenho a vida eterna? Diz. Mas olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos? O rei respondendo lhes dirá:
Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ao restante do texto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha que coisa, cabeça da gente, não dá não? Puxa, a salvação não é pela fé? Nós não somos salvos pela fé? Como é que o Senhor Jesus está dizendo que vai mandar pessoas para o inferno? Porque essas pessoas não se preocuparam com aqueles que estavam nus, com aqueles que estavam enfermos, com aqueles que estavam presos, com aqueles que estavam precisando de comida. É porque o Senhor Jesus, tal qual Tiago é irmão de Jesus, o Senhor Jesus, na verdade, está dizendo o seguinte: se você tem uma fé e essa fé ela não se manifesta, se a igreja se diz que é a igreja de Cristo, mas não se manifesta, que não faz diferença na sociedade, então ela precisa questionar-se. É isso que ele está dizendo. Entendeu? E a gente vai lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano. Lembra? Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. Ele diz, a lei se resume nisso. Certo? E aí ele vai perguntar, quem é o meu próximo? E aí a gente vai lembrar daquela história da parábola do bom samaritano. Então, a igreja, eu estou aqui, Igreja Batista de Letras, eu estou aqui Ameixas, eu estou aqui Frei Miguelinho, eu estou aqui no outro carro. Tá certo? A Kátia de que igreja, Kátia? Eu sou da Batista Central. Batista Central. Nós estamos aqui com várias igrejas. Então, se a igreja se diz que igreja, se a igreja se diz que é corpo de Cristo e não tem a mesma preocupação que Jesus tinha, então tem alguma coisa errada. Se você que diz que é cristão e não tem a mesma preocupação que Jesus tinha, então tem alguma coisa errada. Nós devemos nos preocupar, certo? E o Senhor Jesus está dizendo, porque na verdade que vocês fazem a esses, vocês estão fazendo a mim. Olha como isso é sério. Veja, a salvação é pela fé, mas a sua fé tem que ser uma fé operosa. O que é uma fé operosa? Uma fé que se manifesta na prática através do amor. Né? Fala três coisas. Permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destas é o quê? Não é o que ele fala? Qual é o maior? É o amor. Olha aí no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 7, versos 6 a 10. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não a viúva e o órfão, e nem o estrangeiro e o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros. E o Salmo 68:5 mostra, né, afirma que Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas, e ele é Deus em sua santa morada. No Novo Testamento, os diáconos foram primeiramente constituídos na igreja de Jerusalém para cuidar das viúvas. Dorcas, a Bíblia diz que tinha um ministério específico entre as viúvas. Paulo orienta Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, quanto à questão das viúvas. Deixa eu ler o texto aqui para você ver. Eu não joguei o texto aí, mas eu queria que você
atentasse. Olha como é que Paulo se coloca a respeito das viúvas, orientando o pastor Timóteo como devia proceder. Olha como é que ele diz. Capítulo 5, verso 3. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ele está falando das viúvas. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí ele diz assim, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Veja, até o versículo 16, ele está falando, parece que havia um ministério específico, parece que havia uma ordem, uma organização para abençoar esse grupo de pessoas, não é? Ali em Jerusalém, certo? Paulo, vocês vão lembrar que Paulo saiu visitando as igrejas, recolhendo ofertas para abençoar os pobres que haviam em Jerusalém. E aí, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 8, olha o que é que ele diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Sabe o que ele está dizendo? Que quando as igrejas da Macedônia souberam que os seus irmãos lá em Jerusalém estavam passando necessidades, eles, mesmo sendo extremamente pobres, tá certo? Pela graça de Deus que alcançou eles transbordaram em rica generosidade. Aí diz assim, pois dou testemunho de que eles deram próprio, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Tá certo? Em Isaías 58, o povo se achava muito religioso, estava até jejuando e reclamando que Deus não estava olhando para o jejum deles. Olha o que é que Deus responde. O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? É esse jejum que ele está dizendo que quer. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Percebeu, amados? Deixa eu fechar aqui. Perceberam? Quer dizer, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós temos base bíblica para dizer que o cristianismo, tá certo, ele não pode ser egoísta. Nós não podemos e não devemos nos preocupar apenas com as quatro paredes ali, tá certo? Mas devemos ter o olhar para as pessoas que são carentes. Então, o nosso irmão Luciano e a irmã Rosilda precisam ter esse olhar para as pessoas carentes. Os nossos irmãos ali de Frei Miguelinho precisam ter esse olhar. Ah, pastor, mas nós somos tão pequenininhos, nós somos tão necessitados também. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. As igrejas da Macedônia eram muito necessitadas. Paulo vai dizer que eles eram extremamente pobres, mas a extrema pobreza deles superabundou, tá certo? Em generosidade. Se vocês olharem direitinho, pessoal, eu fiz a campanha para aquela questão do sertão, né? Que houve, você lembra que a igreja fez uma campanha, o sertão estava passando com muita necessidade, falta de água, falta de comida. Nós fizemos uma campanha, saímos pelas ruas pedindo, lotamos um caminhão grande com comida. Vocês sabem o que é que nós descobrimos? Que nós recebíamos mais alimento das pessoas pobres do que os ricos. Nós visitamos uma casa rica, que a pessoa que foi pedir lá saiu indignada, porque ela pediu fubá, o que tivesse, né?
ela foi, pegou um pacote de uma comida que já estava aberta, tá certo? E veio dar para a gente. E a casa da pessoa, quando abriu a casa, com muitos carros e tudo, mas ela pegou um pacote de fubá que já estava aberto e foi levar lá para a gente. Enquanto que nós visitamos outras casas, pessoas mais pobres, a pessoa vinha com a bolsinha com fubá, com açúcar, com leite dentro, e tinha prazer em dar. Então, não é a riqueza. Isso não tem a ver com questão econômica, tem a ver com o coração. Certo? Então, veja, por que é que um dia, pastor Rinaldo, e eu tenho experiência, posso dizer isso para vocês, hoje nós temos uma casa chamada Bet Shalom, que tem 2 mulheres que a gente cuida, tá certo? Que foram tiradas das ruas. Mas por que é que nós um dia fizemos isso? Porque um dia, quando eu estava subindo as escadas ali da igreja, onde é a igreja hoje mesmo, ali a gente passou muito tempo com a coberta de brasilite ali por muitos anos. Um dia, Edith, que hoje está lá no Bet Shalom, um dia Edith estava sentada ali, fedendo. Um dia Edith estava ali, Ana, um dia Edith estava ali fedendo, suja, ela só andava cheia de bolsa. E quando eu vinha subindo ali para ir para o culto, o Senhor Jesus disse assim: se eu tivesse no seu lugar, o que é que você acha que eu faria? Aquilo mexeu comigo. Se eu tivesse no seu lugar, eu passaria ao largo sem fazer nada? Aquilo mexeu comigo. Sabe? E parece-me que Deus, não, Deus sabe tudo, Deus estava guiando aquela mulher sem juízo, porque por mais de uma vez ela voltava na hora do culto para ficar nos degraus da igreja. E toda vez o Senhor Jesus dizia assim: se fosse eu que estivesse aqui, eu deixaria ela aí. E aquilo ali, Deus foi falando ao meu coração e dizendo assim: puxa, você está errado. E eu coloquei no meu coração, então, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que tirar essa mulher da rua. Eu tenho que tirar essa mulher da rua. E aí, amados, passou um tempo, porque naquela época a Secretaria de Ação Social vinha, pegava ela, levava para a Tamarineira, e ela passava um tempo lá na Tamarineira, e depois, quando ela saía da crise, ela voltava. Naquela época não tinha residência terapêutica, eram os hospícios chamados os Pinéus da vida, e aí ela ficava estabilizada, mandavam ela de volta para a rua. Não tinha lugar para onde ficar, para onde ela ia? Para a rua. Era esse o estado de Edith, certo? E eu disse a Deus: Deus, eu vou fazer alguma coisa, mas não fiz. E aí Edith sumiu de lá do carro. Nós achávamos que ela tinha morrido, porque Edith tanto fazia estar em outro carro, como estar lá no viaduto da Caxangá, andando sozinha. Imagine. E aí, um dia eu ia trabalhar, eu tinha caminhonete, nessa época eu tinha Nissan, e quando eu estava com minha sobrinha, era à tarde, eu almocei, fui trabalhar à tarde lá na prefeitura. Quando eu vi ali no bairro de Santo Antônio, lá, Sabina Ladeira de Joá, estava Edith lá. Aí minha sobrinha disse assim: ô tio, não é Edith? Eu olhei o coração, aí o Espírito Santo disse assim: agora você disse a mim que se ela tivesse viva, você não ia perder a oportunidade. E justamente, amados, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, uma jovem evangélica. Eu disse: você vai comigo? Ela disse: vou. Fomos atrás do doutor Divaldo, pegamos uma requisição de diazepam, fui atrás de Jason, que era enfermeiro, para aplicar essa injeção. Não é? Chamei Sebastião Lima, naquela época não era nem pastor, mas eu tinha que ter uma proteção policial, porque eu ia pegar essa mulher no meio da rua e colocá-la dentro de um carro. O que é que o pessoal podia falar? Então, Sebastião Lima estava comigo, levamos para casa da minha mãe junto com essa irmã, deu um banho nela, trocou de roupa, botou no carro e eu fui embora para a Tamarineira. Quando cheguei na Tamarineira, a pessoa que nos atendeu disse: olha, nós vamos dar uma injeção nela e mandar para casa. Eu disse: mas por quê? Porque ela não tem documento. Como é que ela vai entrar no hospital aqui sem nada? Eu disse: mas não pode. E aí eu disse: por favor, mandem ela para o
no Sanatório Recife, que é onde hoje tem a Unibra, encostado ao Seminário Teológico. Ali era um sanatório, né? E ele disse, vocês vão, mas vão voltar para casa, porque não vai dar em nada. Aí eu fui orando, e quando cheguei lá, fui conversar com a psiquiatra, a doutora Olga, na época, e com a assistente social, e a psiquiatra me ouviu e disse assim, se o senhor assinar como ela é sua família, ela fica. Eu disse, a partir de hoje, é dita minha família. A partir de hoje. E a dita ficou. Entendeu? 15 dias depois, eu recebi a ligação, a assistente social dizendo, eu estou com uma outra pessoa, porque eu tinha contado o meu pensamento, projeto, da ideia de fazer por aqueles que não podem fazer. E ela disse, eu estou com uma outra pessoa que foi apanhada lá nos Correios de Recife. Ela já teve várias gestações, já foi abusada. O nome dela é Maria 2, porque era o nome que tinha lá. E o senhor fica com ela, se eu fico. Foi quando nós trouxemos. Amados, a igreja nossa era... Hoje a igreja é grande. Naquela época a igreja era uma igreja de 30 pessoas. Pequenininha, muito pequena. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus nunca deixou faltar o pão, o remédio, o cuidado para aquelas meninas. Sabe? Nunca deixou faltar. Os jovens iam para lá, Manassés, Elivan, Cristiano, iam para lá, e aí tocavam violão, ficavam lá, davam assistência, juntavam. Deus nunca deixou faltar. Eu tenho uma experiência que a gente pode dizer assim, é dinheiro. Não. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus providencia o que falta. E Deus nunca deixou faltar. Nós temos... A Planalto Net vem parar de ajudar esse ano. Mas por mais de 20 anos, Planalto Net, todo mês, dava uma contribuição. Sem nunca ter visto as duas. Entendeu? Então, faz parte. Imagina se nós não tivéssemos tirado aquelas duas mulheres lá da rua. Elas não estariam mais vivas. Tá? E o pensamento é só para elas duas? Não, é para aumentar aquilo ali. Não é? Mas eu saber que elas estão no lugar, nesse frio todo, com essa chuva toda, imagine, elas têm um lugar para dormir. Elas têm um lugar para descansar. Elas acordam e sabem o que vão comer. Olha que coisa tremenda. A igreja de Jesus precisa se preocupar. Tá? E aí, o que eu estou falando como igreja, mas cada um de nós, amados. Cada um de nós. Certo? Nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos abençoar pessoas. E aí, olha, presta atenção. Presta atenção. No texto que nós lemos, ele fala de o estrangeiro que está no meio de vocês. Chegou no nosso país venezuelanos. Chegou gente passando fome. A igreja precisa pensar nisso. Eu sei que em Carpina chegou um grupo de venezuelanos e as igrejas lá, algumas igrejas, acho que a Central se mobilizou para abençoar o pessoal lá, não é? Não foi assim, Kátia? Foi sim. Foi sim. Justamente. A gente tem um grupo de venezuelanos na igreja da gente. Justamente, olha aí. Então, a Bíblia diz que a gente tem que se preocupar com o estrangeiro que está no nosso meio, certo? Então, a Bíblia diz que não é apenas aquele que está passando fome. Não é, existe o desamparado, Hugo, também emocional, não é? Existe aquela pessoa. Então, na verdade, a ideia, certo? É nós olharmos para o outro. Irmãos, se nós ouvirmos Deus, Ele vai nos dizer o que é que precisamos fazer, certo? Eu me lembro que quando começamos o Samaritano, depois de um tempo, um ano samaritano, uma irmã chegou para mim e disse, pastor, a gente está aqui, faz esse negócio toda quarta-feira, dá um jantar para esse pessoal, dá cesta básica para esse pessoal, ajuda esse pessoal e ninguém se converte. Eu disse, irmã, a gente não está fazendo para eles se converterem não, irmã. A gente está fazendo porque a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo. Devemos fazer pelo outro. Tá certo? A questão da conversão, eles vão ter com Deus, porque pregar a gente está pregando. Agora, eles precisam saber, tá certo? Que existe alguém que tem o rosto de Jesus aqui no outro carro. E o rosto de Jesus é a Igreja Batista, que está lá com o rosto de Jesus.
Então, o Frei Miguelinho precisa pensar nisso? Precisa. A Meixas precisa pensar nisso? Precisa. Individualmente e coletivamente como instituição, como corpo de Cristo. Tá? Como corpo de Cristo. Precisamos fazer isso. Tá? E aí, veja, o Bet Shalom hoje tem dois funcionários. A prefeitura atrasa, às vezes não paga, fulano não sei o quê, demitido, mas está lá, os 2 funcionários. Ó. Veio a pandemia, tudo isso. Teve gente que foi suspensa de trabalho, mas está lá os 2 funcionários até hoje. Ó. Graças a Deus, recebendo em dia. Abençoa. Sabe? E nós somos referências para quem? Para essa sociedade que chega aí e diz assim, pastor, a Igreja Batista faz a diferença. Não é para se mostrar, não. E porque Jesus disse que nós vamos ser sal e luz. E ele diz assim, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está escrito. Entendeu? Eu preciso ter fé? Tem, mas eu preciso mostrar isso aí. Por que eu conversei no começo do ano com o Hugo, conversei com o Ricardo Bosco, conversei com a Emily, conversei com Vitória para a gente ir lá, tirar um dia para ir lá para Ameixas e passar um dia atendendo o pessoal. Por quê? Porque é a Igreja de Jesus fazendo por aqueles que precisam e dizendo, nós estamos aqui, certo? Nós somos o rosto de Jesus, do Jesus que ama, que se importa, que se preocupa, que faz alguma coisa. Então, não é só apenas a gente estar ali dentro, cantando, louvando, achando que está tudo certinho. Não, a gente tem que ter o olhar como Jesus teve. Jesus veio, curou pessoas, Jesus alimentou pessoas, tá certo? Jesus fez pelas outras pessoas. E aí não é apenas órfãos, com certeza órfãos. Viúvas, com certeza. Claro que hoje existem viúvas na nossa igreja, tem. Mas eu tenho uma carmelita, por exemplo, que realmente a igreja ajuda. Mas eu tenho outras viúvas, graças a Deus, que têm uma situação de aposentadoria tranquila. A irmã Maria Barbosa, não é? Tem uma situação de aposentadoria tranquila. Hoje o governo dá essa situação, esse status. Mas existe muita gente aí, amado, precisando. E você que é jovem, hoje uma palavra que se usa muito, aí Mônica Thaís pode me dizer, se usa muito nas faculdades, e que até as empresas conta no currículo a palavra chamada voluntariado. Não é assim? Eu estou errado? Não. Estou errado? Não é assim? Quando você se envolve num trabalho voluntário, aquilo ali vai para o seu currículo, e aquela empresa olha aquilo ali, tá certo? E faz diferença. Por quê? Porque nós entendemos que não tem como a gente viver a nossa vida não nos preocupando com os outros. Então, os amados que estão aí na barragem, eu estou vendo o Marcos aí, eu estou vendo aí a Tânia, eu estou vendo aí o nosso irmão. A igreja prega o evangelho. Tem que pregar o evangelho? Tem. A igreja tem que falar de Jesus? Tem. A igreja tem que louvar a Deus? Tem. Mas a igreja também precisa pensar que há pessoas, como nós fomos fazer uma visita. Eu fui fazer uma visita numa casa, irmãos. Nós ganhamos uma oferta de um marceneiro em Carpina. Ele construiu como chama, uma cama em cima da outra. É porque quando eu fico cansado eu esqueço das coisas. Como chama uma cama em cima da outra? Beliche. Beliche. Ele construiu um beliche de casal. Com 6 filhos, o esposo e a esposa e 2 camas de solteiro. Como é que dá para dormir? Quando eu cheguei nessa casa, eles cozinhavam com lenha. Lagoa do carro. Eles cozinhando com lenha. Tá certo? Porque não tinha bujão de gás e não tinha dinheiro para comprar carvão. Lagoa do carro. Aí você diz, meu Deus, pode acontecer? Pode. Entendeu? Então, são circunstâncias que existem, não é? A pastora Bolsa Família, ela nem tinha Bolsa Família, porque, infelizmente, impressionante, no século XX, como nós estamos,
ela não tinha documento. Não acredita nisso? E você sabe ter Bolsa Família, você tem que ter documento. Então, olha que situação nós temos. Então, amados, assim, a lição de hoje é, primeira, lembra da semana passada? Refrear a língua. Segunda, eu preciso ter um olhar compassivo. Eu preciso ter um coração voltado, não apenas para mim, mas pensar nos outros e agir pelos outros. Um sonho que eu tenho, no nome de Jesus, eu quero completar esse sonho. A gente tem um terreno grande aqui no loteamento Casa Nova para a gente construir o lugar para os idosos, né? Que vai ser o lugar dos idosos e o Bet Shalom, porque o lugar do Bet Shalom hoje é alugado. A gente vai fazer isso para abençoar os idosos aqui do outro carro, porque tem muito idoso aí, tá certo, que está sendo deixado. Agora não, porque está a pandemia, todo mundo dentro de casa. Mas quando sai da pandemia, o pessoal fica aí do jeito que abandonado emocionalmente, e tem muito idoso adoecendo porque está sozinho, sem ter o que fazer. Nós vamos fazer isso. Mas eu quero chamar você a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não existe ninguém tão pobre que não possa repartir um pão. Não é? Tá certo? Então vamos sair do nosso egoísmo, do nosso pensar em nós mesmos e pensar o que é que eu posso fazer. Ô, amados, é uma besteira. Por exemplo, quando eu tive a classe dos jovens, lembra que eu tive na classe dos jovens? Eu disse, a gente pode arrumar tinta e sair para pintar a casa de uma irmãzinha da igreja, ou fazer uma campanha para pintar a casa das pessoas que são necessitadas e que não têm a alegria de ter uma casa pintada. Pegar aquela bolsa de tinta que é barata e pintar. Imagine você chegar numa rua em que todo mundo é muito pobre, não tem condições, mas você vai lá com um grupo de jovens e você pinta. Vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença. Então, ações pequenas, ações assim que não entra mais nossa disposição, nossa vontade, nosso desejo, e a gente vai fazer a diferença. Amém? Deixa eu abrir para vocês agora. Alguém quer falar? Quer se manifestar? Iris, deixa eu dizer que eu estou tão contente de ver Iris aqui. Olha aí, que coisa boa. Sempre é bom ver vocês. Gisele também, estava com saudade de Gisele. Eu olhava ali e não via Gisele, aí hoje eu estou vendo Gisele por ali, graças a Deus. Agora esse bigode agora esse bigode de Júlio, rapaz, pensa um bigode bonito. Outro Gisele. Muito bem. Mas, amados, deixa eu ouvir vocês. Alguém quer falar? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer contestar? Alguém quer dizer assim, pastor, eu não acho desse jeito? E a gente aqui vai e discute, a gente aqui vai e briga. No bom sentido, né? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Pode falar um por vez, entendeu? Eu sei que está todo mundo querendo falar. Hugo? Pastor, tem uma situação que eu passei na época da faculdade. E assim, tinha eu e mais 3 amigos que sempre quando a gente tinha alguma atividade na faculdade à tarde, a gente ia jantar numa soparia que fica próximo da faculdade. Sim. E lá nesse local, muitas vezes aconteceu de chegava um cara pedindo R$2 para comer alguma coisa, que a gente pagasse alguma coisa para ele comer e tal. E assim, muitas vezes, um dos caras que estava comigo, ele dava o dinheiro, dava 10, dava 5, dava um trocado para ele. E um dia, isso aconteceu várias vezes, de a gente se juntar e dar alguma coisa para ele. Ele pede esse dinheiro para vocês, não é para comer não, é para usar droga, tal, não sei o quê. Aí, na outra semana, a gente tava lá jantando, tal, o cara chegou e pediu. Disse que queria o dinheiro para comer. Aí, um dos caras que estava comigo fez assim, tu vai usar esse dinheiro para comer mesmo ou para usar a droga? Aí ele calou e não respondeu. Mas um dos caras que estava comigo foi lá e deu o dinheiro. Deu R$2 para ele. Quando ele saiu, aí o que tinha perguntado se ele ia usar o dinheiro para comer ou para usar a droga, disse assim, rapaz, deixa de ser besta, como é que tu sabe que o cara vai usar o dinheiro para droga e tu dá o dinheiro a ele? Aí ele fez assim, ele tá necessitado e ele me pediu para comer. E eu dei.
Se ele me pedir para comer, eu vou dar sempre. Aí, assim, a gente ficou muito se questionando há algum tempo se a gente estava dando dinheiro a ele, se a gente estava realmente ajudando ele, ou se a gente só estava alimentando o vício e aumentando o buraco que ele já se encontrava, vamos dizer assim. Sim, sim. Numa situação dessa, tipo, na sua opinião, o que é que o senhor acha que a gente estava fazendo? Alimentando Então, já aconteceu comigo isso, e ao invés de dar o dinheiro que você quer, tá com fome? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos comigo ali. Aí eu digo, então, você quer comer? Quer com fome mesmo? Tá? Senta ali. Já aconteceu comigo isso, e ao invés de dar o dinheiro, eu paguei a comida, você tá com fome mesmo? Então, vai comer? Vou. Então senta ali, você vai comer agora. E aí eu digo, olha, pode dar a comida dele aí, que ele vai comer. Tá certo? Eu pago. Pronto. Então, é uma das coisas. Mas já passei por situações também desse tipo. Tá certo? Aqui no do carro tinha uma pessoa que é impressionante. Ele queria pão. Queria dinheiro para comprar pão. Eu disse, você quer dinheiro para comprar pão? Eu fui na padaria e disse, olha, pega aí a quantidade de pães e dê a ele. Sabe o que ele foi fazer? O pecador miserável que Jesus ama. Ele pegou o pão, foi na barraca que estava lá do outro lado e trocou o pão por cachaça. E o barraqueiro aceitou o pão e deu a cachaça a ele. É uma coisa, né, rapaz? É impressionante. Como as... Ser humano. Não se preocupa com as outras. Mas nós vamos passar por isso mesmo. Hoje a experiência mais é de você quer comida, você está com fome, então, peraí, fica tranquilo que eu vou buscar comida aqui, você vai comer aqui mesmo. Entendeu? Seria um caminho para isso, né? Hoje, quando nós fazemos, o que é que a gente faz? Eu uso muito aqui na igreja as agentes comunitárias de saúde, porque são as agentes que conhecem a realidade de cada lugar, entendeu? Elas sabem exatamente as famílias que estão necessitadas. Então, assim, já ajuda demais, porque elas visitam os lares. Então, a gente já vai direcionado para aquela pessoa e a gente não corre menos risco, né? Já sabemos. É um caminho, No caso aí, um planejamento, né? No seu caso, não. A pessoa chegou e para você. Muito bem, alguém quer falar mais antes da gente encerrar? Pastor, Itamar, diga aí, Itamar. O problema eu acho assim que outro dia aconteceu o seguinte comigo, né? Eu fiz parecido com o que o senhor falou. Fui comprar o pão para dar para um rapaz que fica na porta da padaria pedindo dinheiro para beber. Mas só que a pessoa que foi preparar o pão para o rapaz não queria colocar nenhum pão dentro de um saquinho, entendeu? Porque ele está lá pelo chão, sentado no chão, acha que não merece um tratamento melhor. Aí eu disse, não, coloca num saquinho. Mas vai pôr no chão, mas coloca num saquinho, pão, né? Ia sair com o pão na mão, sem higiene nenhum, para entregar para o rapaz. Veja só como a gente muitas vezes pensa que o ser humano que está no chão não precisa de cuidado, né? Até os cuidados mínimos que é de higiene, né? De tomar um banho, alguma coisa. Aí acho que a gente também faz vista grossa para isso, né? Que ele está ali, mas ele precisa de algum cuidado da nossa sociedade, né? É verdade. Você fala uma coisa importante. Quando Jesus conta a parábola do samaritano, vocês vão lembrar, quem é que passa ao largo? Os religiosos. Os religiosos. O sacerdote e o levita. Assim, é só para acrescentar, o senhor falou sobre a salvação. Sim. Realmente, o ser humano, ele é alcançado, né, pela graça e mediante a fé. Sim. Então, não há salvação sem o acompanhamento da fé. Porém, a questão como Paulo falou lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. O versículo 10 diz que fomos chamados para as boas obras. E entre essas boas obras está essa ação, né, a verdadeira religião é aquela onde nós amamos
e acolhemos os necessitados de uma maneira geral. Então, Sim. a fé, a questão da salvação tem que ser acompanhada com a fé. E as boas obras mostram que realmente você, né, é um salvo em Cristo. Porque se Sim. você tem o Espírito Santo de Deus em nós ou em vós, é inevitável não fazer as boas obras na qual fomos chamados para fazer. Verdade, verdade. O cristão não é egoísta. Essa é o resumo. O cristão não é egoísta. O cristão não olha só para o seu umbigo. O cristão se preocupa com os outros. Porque assim aconteceu com ele. Tá certo? A bênção que ele recebeu é a bênção que ele dá. O amor que ele recebe é o amor que ele passa. A graça que ele recebe é a graça que ele dá. Ele não vai dar nada de si, não. Ele vai dar tudo que recebeu. Essa é a grande verdade. Tá bom, amados?